Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião de intercessão. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, sempre aí nas segundas-feiras. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você puder, dar um ok aí, como que tá o áudio, o vídeo, por favor, pra gente saber se tá tudo ok, acertar os últimos detalhes aqui. E vamos orar, vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor nessa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aqui no Teu nome para falar sobre assuntos que diz respeito à Tua palavra. Eu clamo que Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração, cada um que está nos acompanhando, cada vida, cada lar, cada família. Que a graça e o amor do Senhor esteja sobre cada um, Pai. Derrama do Teu poder, derrama da Tua unção, derrama da Tua cura, do Teu milagre sobre cada vida. Que esse tempo seja um tempo bom, um tempo de edificação, um tempo de crescimento e que a Tua palavra ela venha nos direcionar, nos ensinar. E aquilo que for necessário, que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a mudar, a viver de acordo com os Teus princípios. Obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, de vida, de paz, de proteção. Nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor. Sê conosco e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que desde sexta-feira tem falado ao meu coração. Compartilhamos ele no sábado e eu gostaria de estar compartilhando um assunto até conhecido, Aqueles que têm o costume de ler a Bíblia, é um assunto até conhecido. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 36. Se você tiver uma Bíblia aí e você puder abri-la, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 36. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes esta parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Olha só que interessante. Temos vivido uma época em que é uma época bem difícil nesses últimos dias. Temos aí pessoas enfermas, uma série de enfermidades, alguns vírus aí. E veja só, por mais que a gente tente entender e busquemos de Deus respostas, às vezes Deus se cala diretamente. Mas as respostas de Deus, Ele já deu. Deus já nos deu todas as respostas. Estão todas na Bíblia. Se nós tivermos o hábito de meditar na palavra, de ler a palavra, de buscar em Deus, na palavra de Deus, nós vamos ter as respostas. Então, temos vivido um tempo difícil. E nesse tempo difícil, muitas pessoas não estão entendendo aquilo que Deus quer ensinar.
Às vezes Deus quer trabalhar nas nossas vidas, tratar nas nossas vidas, nas mais diversas áreas. E algumas pessoas têm pegado algumas coisas da palavra, aquilo que lhe é conveniente, e têm esquecido de outras partes. Tem pegado a parte boa da palavra e tem esquecido de outras partes. Veja só, Jesus, nessa parábola, Jesus gostava de ensinar por meio de parábolas. Hoje, pelo almoço, eu conversava com a minha esposa, com a Fabiana, e a gente falava como que eu, a Fabiana e minha mãe conversava sobre isso, como que Jesus ele tinha uma habilidade toda especial, uma pedagogia tremenda para ensinar, e como que as pessoas conseguiam extrair e entender os ensinamentos de Jesus. Jesus ele tinha um jeito todo muito certeiro de ensinar e de transmitir a mensagem que ele queria transmitir. E parábolas era uma das formas que ele usava para ensinar não só os discípulos, mas toda a multidão que circundava ele. Onde Jesus estava, tinha multidão. E aqui nessa parábola aqui, veja só, ele fala assim, não se tira, ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o costura numa veste velha. É claro que Jesus aqui, ele não está falando de moda. Ele não está falando sobre a forma de se vestir. Jesus está, através de uma parábola, trazendo um entendimento, um ensinamento literal, mas para que nós tenhamos o discernimento espiritual daquilo que ele quer transmitir. Ele não está falando simplesmente sobre roupas, sobre a moda, sobre como você se vestir e etc. Não. Jesus é muito mais profundo do que isso. Aliás, a Bíblia é um livro profundo. Né? Tem um pregador, se eu não me engano, é o pastor Juscelio, ele fala que você pode até vencer a Bíblia na sua extensão, mas você não vai conseguir vencer a Bíblia na sua profundidade. Por quê? Porque é muito profundo e os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos profundos. Só para a gente ter uma ideia, veja só, os judeus estavam debaixo de um jugo do Império Romano, que tinha lá os seus ensinamentos, a sua sabedoria, e eram instruídos, o Império Romano era instruído pelos gregos, que era a elite do conhecimento na época. Os judeus estavam nesse meio. Jesus vem, um judeu, no meio disso tudo, e com o ensinamento dele, ele transforma o mundo. Então ele tinha uma pedagogia toda peculiar, toda especial, uma sabedoria tremenda. Então veja só, para a gente entender o que Jesus quer dizer, vamos pegar um pouco do contexto da época. Na época era um contexto, quando a gente fala de vestes, na época era um contexto de escassez. Não era como nos dias de hoje. Você vai em cada esquina, tem uma loja de roupa, você pode comprar ali uma roupa, você pode parcelar, né? Tem pessoas aí, tem gente que tem condições, tem várias peças de roupa, né? De roupas, né? Naquela época não era assim. Roupa era algo muito escasso, não tinha naquela época fábricas, indústrias, lojas. A roupa ela era fabricada de uma forma manual e de uma forma artesanal. O povo não tinha muito dinheiro para comprar roupa naquela época. Por exemplo, quando a pessoa viajava, não é como nos dias de hoje, que ela pega uma mala, coloca lá as roupas, né, dos membros da família ali, né, e leva ali suas roupas, uma roupa para usar um dia, outra no outro dia e tal. Vou ficar 5 dias, leva ali 5, 6 peças de roupa para usar nos dias, né? Naquela época não era assim. Aquela época era escassa. Então, eles usavam a roupa até não ter mais condições. Até nos últimos momentos ali que desse para usar aquelas roupas, eles se utilizavam naquelas roupas. Ia se desgastando, chegava ao ponto de rasgar. E aí ele fala, quando rasgar, não se pega um pedaço de pano novo e coloca no pano velho e costura ali no pano velho. Né? É tão verdade isso que eles
tinha esse hábito, né, pela escassez. A gente consegue perceber isso lá no livro de Josué, no capítulo 9, quando os gibeonitas eles se apresentaram a Josué. Josué estava conquistando toda a terra de Canaã e os gibeonitas ficaram com medo. Eles chegam diante de Josué e falam: nós viemos de uma terra distante, isso, aquilo, outro. Olha as nossas vestes. É lógico que ali eles estavam mentindo para Josué, mas era o costume da época. Olha as nossas vestes. Tanto tempo que a gente está viajando que as nossas vestes estão velhas. Na verdade, eles tinham pegado vestes velhas, né, para que Josué olhasse e visse e falasse: realmente, faz tempo que eles estão viajando, olha as vestes deles como que estão. Mas era esse o contexto, eram esses os hábitos da época. Utilizava-se a roupa até não dar mais. A gente não precisa ir muito longe. Quem viveu na década de 40, 50, até máximo aí da década de 60, né? As famílias que tinham bastante filhos, né? Eu venho de uma família que minha avó teve 11 filhos. A avó da Fabiana teve 12 filhos. Então, muitos filhos, né? Então, se às vezes tinha... Na minha família eram 5 homens. Então, os meus tios, né? E às vezes se utilizava do seguinte hábito: o filho mais velho usava roupa, quando ele crescia, completava ali seus 14 anos, tinha o outro de 11 anos, essa roupa do mais velho passava para o mais novo, e depois passava para o mais novo, e assim sucessivamente. Usufruía-se daquela roupa até não dar mais. Isso há 50, 60, 70 anos atrás. Imagina nessa época, nesse contexto de Jesus. Então Jesus sabia do que estava falando. As roupa usada, velha, né, iam se desgastando naturalmente, se rasgava naturalmente. E aí, veja só, se tinha algum parente, algum conhecido, algum amigo que desse de presente uma roupa nova para a pessoa, como a outra estava muito desgastada, muito usada, às vezes até rasgada, não tinha mais utilidade, eles não pegavam essa roupa velha e dava para os outros. Não, ele pegava a roupa nova e desfazia da velha. Ele pegava essa roupa nova e se desfazia da velha. Por quê? Porque não tinha mais condições de usar. E quando Jesus fala isso, não se põe remendo novo em roupa velha. Ele estava ensinando que, primeiro, você pegaria um pedaço de pano novo que poderia ser usado para costurar uma roupa nova por inteiro. Você pegaria um pedaço e colocaria num pano velho. Quer dizer, você perderia a oportunidade de fazer uma roupa nova por inteiro, colocaria um pedaço novo no pano velho, mas esse pano velho, daqui a pouco, ele não suportaria. Ele ia se desgastar. E aí você perderia o pano velho e perderia também o pedaço que você colocou ali para remendar, o pedaço do pano novo. Consegue entender? É isso que Jesus estava querendo ensinar, literalmente. Mas veja só, Jesus, como eu disse, ele era profundo e ele não ensinava simplesmente coisas literais, naturais, coisas materiais. Ele tinha um ensino espiritual. Roupa na Bíblia tem um significado. Fala sobre o nosso comportamento, sobre o nosso conduzir, sobre a nossa condução, a forma de você se conduzir, a forma de você se comportar. Roupa fala da forma de como você se porta. Gênesis no capítulo 3, verso 21, capítulo 3 fala sobre a queda do homem, né? Quando o homem peca, Deus vem falar com o homem, ele se esconde, o homem tenta viver ali da sua maneira, né? E desobedece a Deus, peca e a sua nudez é exposta, denunciando o seu pecado. Então Deus vem e faz roupas de pele de animal para Adão e Eva, para tampar a nudez. Porque agora, antes do pecado, Adão ele vivia normalmente nu, sem malícia, sem má fé, sem maldade, ele não conseguia ver a sua nudez. Mas quando ele pecou, ele passou a ver a sua nudez, porque o pecado ele nos descobre, ele começa a mostrar o nosso interior, ele começa a mostrar a nossa nudez.
E Deus vem e faz uma roupa ali, e ali nós temos a menção do primeiro sacrifício que é feito, né? Porque Deus ele tem que sacrificar um animal para pegar ali a pele do animal para cobrir Adão e Eva. E a gente começa a entender que o pecado desde o início, ele sempre foi tratado dessa maneira, de uma forma sacrificialmente. Roupa diz respeito a atitudes, roupa diz respeito a comportamento. Olha só alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você. Em Apocalipse, primeiro no capítulo de número 6, verso 11, diz o seguinte, ó. Apocalipse 6 fala sobre os selos daqueles que são selados. E o verso 11 diz assim: e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Foram dados vestes brancas. Olha só, olha o 7, 13 e 14. Então um dos anciãos que me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles? De onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É lógico que aqui João, tendo a revelação daquilo que Jesus estava falando para ele, não está falando das vestes naturais. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está falando do comportamento. Tinha um comportamento pecaminoso. O comportamento agora, por ter uma nova vida em Cristo, mudou-se, lavou o seu comportamento, branqueou o seu comportamento. A sua atitude não é mais uma atitude pecaminosa, mas agora uma atitude negra das trevas, mas agora uma atitude branca, transparente, com vestes brancas. Só para a gente entender como que roupa está ligada a comportamento, a atitude. Tem mais um texto, ainda em Apocalipse, no capítulo de número 19, verso 8, diz assim: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos, um comportamento de santidade. Linho fino nos remete a um comportamento de santidade. Por isso que Jesus disse que a noiva de Cristo, ela está ataviada com vestes brancas, sem sujeira, com linho fino, que é um linho nobre. Isso não está ligado simplesmente a uma roupa externa, está ligado a um tipo de comportamento. Tanto aqui que fala, o linho fino são o quê? Os atos de justiça, comportamento ligado à justiça, atitudes ligadas à justiça. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É lógico, vamos ser inteligentes, que aqui João não está querendo dizer que para você entrar nos céus e usufruir da árvore da vida, você vai pegar suas vestes e lavar no sangue. De uma forma literal. Pegar a sua roupa natural e lavar no sangue. Não está falando isso. Está falando do seu comportamento que foi regenerado, que foi transformado, que foi santificado através do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz para levar todo o meu pecado e deixar as minhas vestes brancas. Vestes limpas. É disso que está falando. E quando Jesus está falando aqui sobre vestes, ele está trazendo esse entendimento
espiritual, não apenas um ensino literal, mas um entendimento espiritual. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo que agora, com a chegada do Evangelho, as boas novas, a palavra, a chegada da palavra, existe uma nova proposta de vida para você, uma vida de santidade. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus falou assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. O seu comportamento do passado, do pecado, não vale mais para essa época. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho da graça. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados, transformai os vossos caminhos. É isso que Jesus está querendo ensinar. Uma vida agora de santidade, vestes novas, vestes limpas, que simboliza comportamento novo, um comportamento santo, uma vida de santidade. Era como se fossem vestes novas, demonstrando que aquela pessoa mudou totalmente o seu comportamento. Um comportamento novo, atitudes novas, compromisso novo, responsabilidade nova. Andar em vitória diante do pecado. O novo nascimento, Jesus vem, Ele morre por mim e por você, e Ele retira a força do pecado das nossas vidas. Agora nós conseguimos vencer. Em Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Porque Jesus tirou. Onde está, ó pecado, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão, que é o pecado? Jesus tirou essa força do pecado e Ele nos convida, Ele nos oferece uma nova vida, novas vestes, novas atitudes. Atitudes de quem foi lavado, foi purificado, foi regenerado, foi santificado, foi salvo. Nova vida, novas vestes. Jesus nos oferece isso. E quando nós aceitamos que é um ato inicial de transformação, quando nós entendemos isso, não, eu quero esse... Jesus, eu aceito esse sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim, eu quero essa nova vida. Ali é o pontapé inicial. Não significa que no outro dia os seus comportamentos estão todos santificados, não. Mas você abriu uma porta para o agir do Espírito Santo para Ele te ajudar a mudar suas atitudes, a mudar o seu comportamento, que é processual. O Espírito Santo vai te fortalecendo, vai te ajudando, vai te orientando, você vai meditando na palavra, entendendo quais são os princípios, vai se afastando daquelas vestes antigas, daquelas vestes velhas, daquele comportamento antigo ligado ao pecado. E gradativamente nós vamos alcançando a santidade dia após dia, gradualmente, progressivamente, sendo ajudados pelo Espírito Santo. Era isso que Jesus estava querendo ensinar ali. Olha só, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui, eu vou pedir para você, compartilhe aí com uns 2 ou 3 amigos aí essa live, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Enquanto eu tomo um pouquinho de água. Veja só, eu quero te dar um exemplo que eu gosto muito, que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva. Ele é um teólogo e arqueólogo muito interessante, muito inteligente, muito manso. Eu gosto de ouvir os ensinamentos dele, pastor Rodrigo. E ele, esses dias ele deu um exemplo de como era a conversão, o novo nascimento do passado e como que é a conversão hoje, como que é um novo nascimento hoje. No passado, há, 40 anos atrás, aí, quando uma pessoa, um homem se convertia, era uma coisa bem interessante, era visível. Então, na sexta-feira, aquele homem, aquele pai de família, aquele senhor que era acostumado na sexta-feira sair do seu trabalho, ir ali, passar num barzinho, tomar uma cerveja, jogar uma sinuquinha, tal. Ele entendeu quem é Jesus. E agora ele entende que esse tipo de comportamento não serve mais para ele. E aos poucos ele vai deixando aquela vida. Então agora inclusive, ele mudava até as suas vestes.
em respeito, em honra. Não que as vestes signifique coração, você me entende? Mas ele entendia que agora em honra, né, em respeito à casa de Deus, à palavra de Deus, ele mudava as suas vestes. Então aquele senhor, as pessoas olhavam e falavam assim, olha o seu José ali. Mas não era aquele que ficava ali no bar, tomando cerveja, jogando sinuca, saía bêbado aqui? Olha, até as vestes dele mudou, olha, ele está com a Bíblia. Então você via na atitude daquela pessoa e até nas vestes dela que ela mudou de vida. Volto a dizer, vestes não significa santidade, vestes não significa que o coração foi transformado. Estou te dando um exemplo só para a gente entender como que era a conversão, que além de mudar o coração, mudava o exterior também. A pessoa ficava mais bonita, andava agora penteadinha. A mulher do seu José, a dona Antônia, então ela também agora entendeu que o marido agora é um servo de Deus e ela muda de vida também. Então ela gostava muito de ficar conversando ali com as vizinhas, de ficar criticando um ou outro. E agora ela mudou o vocabulário dela, ela mudou as vestes dela. Então chega agora em um momento onde eles ficavam ali, às vezes sem nada para fazer, tal. Olha, eles estão indo para a igreja, olha, até as vestes deles mudaram. Comportamento. Os filhos, agora eles levam os filhos. Olha, era um brigueiro aí nessa casa, agora não é mais. Gente, olha que interessante. A conversão era assim. Hoje em dia, as pessoas se convertem e você não sabe se elas se convertem. Elas continuam com o mesmo linguajar, com o mesmo comportamento, com o mesmo círculo de amizade, com as mesmas atitudes, com as mesmas vestes, às vezes umas vestes até vergonhosas, e vão para a igreja. Sensuais. A diferença da conversão no passado com a conversão de hoje. Por que será que isso está acontecendo? Veja só, quando Jesus está ensinando, ele está querendo dizer o seguinte, para a gente entender aqui. Veja só, você agora nasceu de novo. Você tem um novo comportamento, uma nova atitude, uma nova forma de pensar. É uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de raciocínio, é uma mudança de entendimento. Agora você serve a Deus, você entende que aquela vida que você tinha no passado não serve para hoje, que agora você obedece os princípios da palavra, você abandonou os vícios, você abandonou muitos tipos de comportamento que você tinha e agora você é um servo de Deus. Não dá para moldar agora o estilo de vida que você tem agora com o estilo de vida que você tinha no passado. Ou seja, não dá para pegar essa nova roupagem, essas novas vestes brancas que Jesus está te dando, pegar apenas parte dessa roupa nova e tentar remendar na sua roupa velha, no seu comportamento antigo. Você consegue entender? Por que Jesus falou que não se pega um pedaço de roupa nova e costura na roupa velha? Não dá para pegar partes da Bíblia, partes dos princípios da palavra e trazer para o seu comportamento antigo. Você viveu uma vida dúbia, oscilante. Como diz a palavra, com joelhos cambaleantes. Não dá para pegar essa nova roupagem, esse novo estilo de vida que Jesus oferece, que Jesus nos dá de presente, esse novo comportamento e tentar remendar o nosso passado, nosso estilo de vida pecaminoso que nós tínhamos no passado. Você fazer um retalho dessas vestes novas, desses princípios novos e trazer para tentar remendar o seu estilo de vida que você tinha no passado. Não, é um novo nascimento, são novas atitudes, é uma nova forma de pensar. Algumas pessoas, veja só, recortam partes da Bíblia e tentam adaptá-las no seu estilo de vida. Até entendem Jesus, até aceitam o convite de Jesus, até chamam Jesus para fazer parte da sua vida, mas quando elas começam a meditar na palavra e ouvir a palavra e ver que a vida com Cristo é uma vida de comportamento,
É uma vida de atitudes. Jesus ensina comportamento. Jesus, ele ensina mudança de vida com mudança de comportamento, mudança de atitude. Só que as pessoas estão tentando trazer partes da Bíblia e adaptar ao seu estilo antigo de vida. Não, eu preciso só dessa parte aqui. Mas se nós formos ver, ela só quer a parte que lhe agrada. É a parte que diz que ela vai ser vencedora, que ela vai ser próspera, que ela vai ser rica, que vai ter saúde, que ela vai ter uma boa casa, um bom carro, status, posição, um bom emprego. Então ela retalha, ela tira partes da Bíblia dessas novas vestes e quer costurar nas suas vestes antigas, no seu comportamento antigo. Mas retiram da Bíblia, algumas pessoas, é lógico, vamos ser inteligentes, algumas pessoas retiram da Bíblia aquela parte que confronta o pecado, que nos chama a atenção para mudarmos de vida, que diz para abandonarmos, que diz para os homens abandonarem as suas amantes, para abandonar os vícios, para abandonar a mentira, a pornografia, o roubo, o furto, o adultério, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Essa parte não serve para mim, eu quero só a parte boa. E quer adaptar as partes boas da Bíblia no seu comportamento antigo. A parte que chama atenção, a parte de exortação, de correção. Não, isso aqui eu não quero para minha vida. Estão pegando pedaços de vestes novas, vida nova com Cristo, e querendo remendar nas suas vestes velhas. Consegue entender? Retalhando. E deixa eu te falar uma coisa. Santo Agostinho disse uma frase bem interessante ligado a isso daqui. Ele diz assim: se você crê somente no que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Se você quer do Evangelho apenas a parte que você gosta, apenas a parte que massageia o seu ego, apenas a parte que diz que você vai ser próspero, vai ter dinheiro, vai ser vencedor, não é no Evangelho de Cristo que você crê. Você crê em si mesmo, no seu egoísmo, no seu egocentrismo. É isso que Santo Agostinho disse. Quando nós morremos para esse mundo, para o comportamento antigo, para as vestes antigas e nascemos para Cristo com uma nova roupagem, com uma nova forma de pensar, veja só, o cumprimento da Bíblia é completo, a Bíblia precisa ser completa na sua essência em nós. Vou ler um texto que nos dá base para isso, está no livro de Josué. Josué, no capítulo de número 23. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Josué, no capítulo de número 23, verso 14, diz assim: ora, vou pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. E Josué está falando, gente, nós chegamos em Canaã, lembrem-se que nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Todas se cumpriram. Todas. Aí ele fala, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Se violardes a aliança do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes, e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. Sabe o que Josué está falando aqui? Olha, veja só, as promessas que Deus fez, as boas promessas, ele cumpriu todas. Mas prestem atenção, se vocês virarem as costas para Deus, se vocês forem rebeldes, sabe o que vai acontecer? As maldições que também estão elencadas aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, elas também virão. Ou seja, nós precisamos viver
toda a Bíblia e não apenas parte dela. Nós vamos viver toda a Bíblia e não apenas parte dela. Não é só a parte que é boa para nós, mas precisamos viver também aquela parte que Deus nos corrige, que Deus nos chama a atenção. Porque se virarmos as costas para Deus, quebrarmos a aliança e formos rebeldes, as consequências virão. É isso que Josué está nos ensinando aqui. Nós precisamos viver a Bíblia na essência, toda ela e não apenas parte dela. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que não querem viver a Bíblia toda, só a parte que lhes é conveniente, só a parte que agrada. Mas eu tenho um texto aqui para nos alertar com relação a esse tipo de comportamento, no capítulo de Mateus, verso 7, olha só. Mateus 7, verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Às vezes nós fazemos a obra de Deus, ou tentamos fazer a obra de Deus com a motivação errada. Somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que nos beneficia, somente quando somos aplaudidos, elogiados e reconhecidos. Queremos ser vistos, queremos ser aplaudidos, queremos um microfone, queremos um palco. Mas Deus conhece os nossos corações e Ele vai nos julgar segundo as nossas motivações, as nossas obras, mas também segundo as nossas motivações. A segunda parte que Jesus nos ensina aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 5, ele diz assim, o texto que nós lemos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 38, ele fala assim, 37, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Essa outra parte, Jesus está falando sobre o odre. Na primeira parte ele fala sobre as vestes, para não retalharmos a palavra de Deus e não tentarmos adaptá-la ao nosso estilo de vida. Não, nós que temos que nos adaptar à palavra e não trazer a palavra para adaptar ao nosso estilo de vida. E muito menos pegar partes da palavra que nos convém. Aqui nessa segunda parte ele fala sobre o odre. O odre era um recipiente feito de pele de animal. Então, primeira coisa que tinha que fazer, um animal tinha que morrer. O odre aqui é a tipificação do ser humano, do homem, do coração do homem. A primeira coisa que tinha que fazer, um animal tinha que morrer. Para se fazer um odre, era necessário sacrificar um animal para pegar o seu couro. Romanos 6, diz assim, a partir do verso 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Para fazer o odre, a primeira coisa que tinha que fazer, um animal tinha que morrer. Jesus está querendo nos ensinar algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós precisamos morrer. Como diz o texto aqui, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Morrermos para esse mundo e vivermos agora para Cristo. Temos que deixar o velho homem morrer, para que o novo homem, resgatado da lama do pecado, possa viver.
Quando ele fala do odre, a primeira coisa, o animal tinha que morrer. Ele está querendo ensinar, nós precisamos morrer para esse mundo. Em João 5:25 diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mortos para quê? Mortos para esse mundo, mortos para as vozes desse mundo, mortos para o pecado, mortos para os prazeres, mortos para os manjares desse mundo. E vivos para Cristo, esses ouvirão a voz do Filho de Deus, e eles vão ouvir e vão viver. A primeira coisa que nos ensina a respeito do odre é que nós precisamos morrer. Segundo lugar, depois de o animal ser sacrificado, aquele camarada que estava fazendo ali o odre, ele tirava toda a carne daquela pele. Era um processo que chamava um processo de descarneamento. A carne é totalmente contra a vontade de Deus. Ele está trazendo um ensinamento literal para coisas espirituais. É lógico que você não vai morrer literalmente, é morrer para esse mundo, é abandonar esse mundo. Novas vestes, novas atitudes, nova mentalidade. Segundo passo, para fazer o odre, tirava toda a carne, processo de descarneamento, porque senão aquilo que ia colocar ali dentro do recipiente, eles colocavam água, eles colocavam leite, eles colocavam vinho, eles colocavam o óleo da unção. Se não tirasse a carne, pegaria-se o cheiro nos produtos, nos ingredientes que se colocaria dentro do odre. Então, limpava-se aquele odre, tirava toda a carne. Aí tem um ensino espiritual. Nós precisamos vencer a nossa carne. A nossa carne milita contra o nosso espírito diuturnamente, conforme diz Paulo lá em Gálatas. Precisamos abandonar as obras da carne. Pastor, quais são as obras da carne? Eu vou te falar quais são as obras da carne. Está aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 19, diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tirar a carne, matar a nossa carne, abandonar os desejos da carne, é o segundo processo para se fazer o odre. Terceiro processo era chamado de desencalagem ou purga. Como que se fazia? Usava-se um produto químico e na época era o sal cromo. Aqui tem outro ensino espiritual para nós. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz: vós sois o sal dessa terra. Olha como que se encaixa os ensinos de Jesus. Ele fala do odre, o odre precisava de um composto químico para ser passado nele ali após o descarneamento, que chamava de purga, para matar os vermes, os resquícios de bactérias. O sal tinha essa função, mas o sal tinha outras funções. Jesus nos compara ao sal. Olha para você ver como que tem ligação o sal com o odre. Algumas funções específicas do sal. Veja só, o sal, ele se mistura. Quando você vai temperar algum alimento com sal, ele se mistura. Para ele causar o efeito, ele precisa se misturar. Vamos trazer para os nossos dias. Hoje nós temos uma igreja que ficou reclusa nas quatro paredes e ela não quer se misturar, ela não quer salgar, ela não quer influenciar as pessoas. Ela se trancou nas quatro paredes e esqueceu que lá fora tem um mundo para ser salvo. Ela não quer se misturar. Você é salvo, você precisa se misturar. Eu não estou falando para você se misturar, concordar e ter o comportamento dos pecadores. Não, você vai influenciá-los, você vai salgá-los. O sal preserva. Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer. Eles pegavam a carne e passavam sal, porque o sal preservava os alimentos ali.
Você é uma pessoa que precisa preservar o quê? A paz na sua casa, preservar a unidade, a união, o companheirismo, o entendimento na sua casa. Você precisa preservar a sua família. Você é sal. O sal dá sabor, salga. É difícil viver com uma pessoa que não tem gosto nenhum. Você precisa trazer sabor para a vida das pessoas. Precisa trazer vida para elas. O sal dá sabor. Mostrar para as pessoas que existe um benefício em viver a vida que Deus nos deu aqui nessa terra. Tem muitas pessoas tristes, frustradas, decepcionadas, abandonadas, depressivas, precisando de ajuda. E nós estamos no nosso mundinho sem dar sabor para essas pessoas. E elas estão lá insossas, precisando de alguém para estender as mãos e dar sabor para a vida delas. Você é essa pessoa escolhida. Outra coisa, o sal, ele não aparece. O sal, quando você vai comer uma carne, por exemplo, e ela está temperada com sal, veja só, você não vê o sal, você vê a carne. Você não vê o sal, mas você sabe que ele está ali. Ou seja, você não precisa se aparecer, você não precisa ser aplaudido, ser reconhecido, você não precisa ficar se mostrando. Você tem que salgar, mas você não precisa ficar tentando trazer para si os elogios, os aplausos, com a síndrome de complexo de inferioridade, querendo massagear o seu ego. Não, não precisa nada disso. Tem pessoas que, pelo complexo de inferioridade, ela tem que estar no centro das atenções. Ela tem que chamar atenção para ela. Ela precisa que as pessoas olhem para ela, elogiem e aplaudam. O sal não aparece. O sal em excesso não faz bem. Não é para você também ficar pesando, trazendo peso, jugo para a vida das pessoas em excesso. Não, equilíbrio. Equilíbrio. E última função do sal. Quando o sal é colocado, por exemplo, em uma carne, ele não tenta transformar a carne em sal, mas ele transforma a carne na melhor carne que ela poderia ser. Quando você estiver com pessoas, no meio da família, com amigos, não é para você transformar as pessoas de acordo com aquilo que você pensa. Não, tem que ser do jeito que eu penso, tem que ser do jeito que eu faço, Não! Você vai extrair o melhor daquela pessoa. O sal não tenta transformar a carne em sal, mas ele tira o melhor daquela carne. Ele transforma aquela carne na melhor carne que ela poderia ser. Você, quando estiver perto das pessoas, você vai influenciar essas pessoas para que elas sejam pessoas boas, a melhor versão dela mesma. E não ser do seu jeito. E não ser do jeito que você manda, com autoritarismo. Tem que ser assim. É desse jeito. Se não for assim, tá fora. Deus quer que nós passemos por estes processos, para que cada um de nós sejamos odres perfeitos. Porque se não for dessa maneira, com o passar do tempo, ficamos com os nossos corações endurecidos. Quarto processo do odre, fumaça. Depois de passar pelo sal, pendurava-se ali e deixava aquele couro exposto à fumaça. E aquela fumaça, ela tirava o cheiro de carne do odre, não permitia que moscas se assentassem ali e colocassem os seus ovos ali, aquelas varejeiras. A fumaça espantava. E essa fumaça também trazia flexibilidade, dava maciez, elasticidade, porque quando colocasse o vinho e houvesse a fermentação, naturalmente ia se inchar e o odre precisava ter elasticidade para suportar a pressão do vinho. Você precisa ter elasticidade, ter maleabilidade, não é rigidez.
amar as pessoas, se compadecer delas. Para que isso aconteça, você precisa estar debaixo, ser exposto à fumaça. Não a uma fumaça natural, mas a fumaça que ela é expelida pela presença do Espírito Santo. Salomão, quando inaugurou o templo que ele construiu a Deus, a Bíblia fala que os sacerdotes entraram para oferecer sacrifício, a glória do Senhor invadiu aquele local como que uma fumaça densa e eles não conseguiram ficar de pé. É dessa fumaça que nós estamos falando, é dessa presença que nós estamos falando. E essa presença de Deus nas nossas vidas, em primeiro lugar, ela vai tirar o cheiro de carne, vai tirar o cheiro de pecado, vai nos ajudar a espantar essas moscas. É lógico que aqui tem uma tipologia, um significado. Existe uma entidade que é chamada de o Senhor das Moscas, né? E é disso que Jesus está falando. Nenhum demônio vai ali influenciar a sua vida, colocar ideias na sua mente para que você volte para o pecado. Não, a fumaça vai te proteger disso tudo. Quinto, para o odre estar bem preparado, costurava-se o odre, dobrava-se e costurava-se, tapava-se as brechas, não deixava nenhuma brecha, porque quando colocasse o líquido lá dentro não poderia vazar. Da mesma forma que não poderia vazar, não poderia nada de fora entrar. Você precisa fechar as brechas da sua vida. Brechas está ligada a pecado. Cada vez que nós pecamos, abrimos uma legalidade, uma brecha na nossa vida e o diabo tem condições e autoridade para nos tocar. Fechemos as brechas. Como que eu fecho, pastor, as brechas? Existe pecado na sua vida? Confesse-os, arrependa-se e abandone. Confissão, reconhecer que é um pecador, confissão, arrependimento e abandono. Assim você fecha as brechas, o diabo não vai poder, não vai ter nenhuma legalidade para tocar na sua vida. Fechava-se todas as brechas. Para que também aquilo que Deus, o vinho que se colocasse ali dentro do odre não vazasse. Para que aquilo que Deus colocar dentro da sua vida não vaze pelas brechas oriundas do pecado. Para que seja conservado. Para quê? O vinho, a tipologia do vinho é a presença do Espírito Santo. O vinho tipificava riqueza, tipificava a presença do Espírito e tipificava a alegria também. Para que aquilo que Deus ministrar no seu coração, a alegria, seja uma alegria permanente, não apenas uma alegria temporária e oscilante. Tipificava a riqueza, porque não era qualquer um que conseguia comprar vinhos e ter uma plantação de vinho. Essa riqueza não está ligada hoje a uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual. Tipificava a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for derramado na sua vida, você vai reter, você vai conservar a presença do Espírito Santo. E você vai utilizar dessa presença para socorrer vidas, para ser generoso, para orar, para ajudar, orientar, para aconselhar. É isso que Jesus quis ensinar nessa passagem. Não dá para você, primeira parte das vestes, não dá para você costurar, pegar pedaços da Bíblia, partes da Bíblia para trazer para o seu estilo de vida e continuar com o estilo de vida com roupas velhas. Não, Deus tem vestes novas para você, um novo comportamento, novas atitudes, uma nova mentalidade. E você é um odre e passando por esse processo você vai estar preparado para socorrer aqueles que precisam de ajuda. Você é um odre, você precisa morrer para esse mundo. Você precisa vencer a carne, se encher do Espírito. Você precisa passar por um processo de desencalagem. Ou seja, as funções do sal. Se misturar com o povo, influenciar, preservar, dar sabor, não aparecer, não querer aplausos. Extrair o melhor das pessoas. Você precisa se expor à fumaça, à presença do Espírito Santo e você precisa fechar as brechas da sua vida. Para que
a unção do Espírito Santo, esse vinho novo seja derramado e sua vida seja totalmente transformada. E aí sim você vai viver toda a palavra de Deus e não apenas as partes que lhe agrada, as partes que lhe são convenientes. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa, que você se deixe ser tocado e ser transformado pelo Espírito Santo. Que você não viva apenas partes da Bíblia que lhe convém, mas que você viva toda a palavra de Deus. Que você seja um odre, para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, para você ser instrumento vivo nas mãos dele. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter nos acompanhado. Tem alguns pedidos de oração aí. Tem algumas pessoas que pediram oração. A gente vai estar orando pelo Fabrício, oração pela sua empresa, né? A Lan House. O Marcão Lisboa, meu amigo que mora aqui na rua de casa, pediu oração por ele e pela sua família. Dona Eva, o pessoal todo ali. A Andréia Lacal pede oração pela casa dela. Vamos orar pela Andréia, sua família. A Lucineide, minha prima, pede oração por toda a família, inclusive seus pais, porque estão vivendo um tempo difícil, né? Eu falei semana passada, faleceu um primo nosso lá ele morava em São Paulo, mas ele é lá do Pernambuco, né? E meus tios estão lá em Pernambuco, né? E está sendo um momento assim bem difícil, que Deus possa estar consolando e confortando os nossos corações. A Érica Trindade pede oração pelo Samuel Trindade e a família. Samuel, meu amigo Samuel. A Lucelena pede oração pela saúde do Alessio. É um nosso vizinho aqui, mora aqui perto. Ele teve um acidente hoje. Parece que ele fraturou ali a perna. Não sei se foi uma descarga elétrica, alguma coisa nesse sentido. Vamos orar pela vida do Alessio. A irmã Aparecida pede oração pelo Valdeir e pelo Elton, os dois filhos da irmã Aparecida. E o Arinaldo também pede oração pela sua família. Eu quero colocar a minha esposa também diante do Senhor. Quero colocar a minha sogra, Dona Nésia. Eu quero colocar meu amigo Edmilson Fumaça, o Anderson, está lá em Hortolândia, né? O Betão e a Márcia, que estão lá no Japão. O Paulo Tsutsumi, que também está lá no Japão. O Isaías. O Fabinho Adai, que está lá em Portugal. O Elvis, a Tati e a família deles que estão lá em Portugal. O Demétrio e o Francisco, o Chicão, que está lá em Portugal. O Flávio e a Fernanda e a filhinha deles, meus primos, que estão lá na Austrália. O meu primo Alan, que está lá em Costa Rica. O meu primo Juninho, com a família dele, que está lá em Rio Preto. Colocar essas vidas diante do Senhor. Meu amigo Newton, aqui da padaria, né? Que Deus possa estar abençoando a vida dele, a empresa dele. Que Jesus possa fazer uma obra grandiosa na vida dele. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Deus, estende a tua mão poderosa sobre a vida do Fabrício, abençoa a empresa dele, abençoa o Marcos Lisboa com a sua família, abençoa a Andréa Lacal, Deus, com a sua família, derrama da tua graça, do teu amor, aqueles que precisam de cura, de um milagre, que o Senhor esteja manifestando a tua cura, abençoa a vida da Lucineide, a Graci, meu tio João, minha tia, meus primos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja trazendo consolo e conforto para o coração de cada um, Deus, pela perda do nosso primo, Antônio, Pai, em nome de Jesus, traga o teu consolo, só o Senhor nesse momento para nos acalentar. Abençoa a Érica Trindade, seu filho Samuel, derrama da tua graça, restaura o Samuel, a sua família. Deus, abençoa a Lucelena, abençoa o Guilherme, abençoa a Duda, abençoa também o Alessio, que sofreu um acidente, Deus, o Alessio pintor, restaura a saúde dele. Deus, coloca a tua mão poderosa, dê sabedoria aos médicos para estarem, Deus, conduzindo ali, Deus, o tratamento dele com sabedoria, que o Senhor esteja, Deus, ó Pai, usando aqueles médicos para trazer cura para ele, derrama da tua graça sobre aquela vida, Pai. Existe uma família por trás, existem filhos, Pai, no nome de Jesus, coloca a tua mão, restaura a saúde dele, abençoa a irmã Cida, os filhos dela, o Valdeir, o Elton, abençoa também o Arinaldo, a família dele, derrama da tua graça, Pai. Cada uma dessas vidas que nós colocamos diante do teu altar, abençoa o Newton aqui, derrama do teu amor, da tua graça sobre ele, Deus, enche ele com a tua presença a cada dia, Deus, e que num futuro muito breve ele possa
convidar o Senhor para fazer parte completa da vida dele. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a empresa dele. Senhor, abençoa também, Deus, os nossos amigos, abençoa a vida do Zé, Deus, da família dele, abençoa a Ana que está aqui conosco. Pai, abençoa a minha esposa, obrigado porque o Senhor tem restaurado a saúde dela, da minha mãe, abençoa também a minha sogra. Obrigado, Deus. Nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a nossa canequinha. Se quiser nos abençoar, amém. Sempre eu estou fazendo propaganda dela. Deus abençoe a sua vida, um abraço e até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir.